Na época do início da construção da igreja, eu residia em frente ao Posto Delta, o início dessa rua Francisco Marques, que é a rua da igreja. E eu frequentava a igreja São Sebastião. Naquele tempo era a Congregação Mariana, eu era vice-presidente. E o Frei Roque esteve lá com o padre da época, se não me engano é Frei Laor, mas eu não lembro direito não, porque faz muitos anos. E falou, olha, esse moço Sebastião mora lá pertinho da onde vai ser a construção, eu vou precisar dele para trabalhar, me ajudar lá na igreja alguma coisa. Primeiramente, a prefeitura tinha arrumado uma rua, 2 ruas acima dessa, que hoje é a caixa d'água aqui da estação, e depois veio o prefeito, naquela época, não me lembro, se não era, acho que é o Onofre Gozuen, que propôs fazer uma troca. Em vez de fazer a igreja lá, fazer a igreja nesse local. E meu pai, ele aceitou a ideia e encampou a liderança para a construção dessa igreja, pagando essa promessa da minha mãe. Fizemos uma porção de viagens, que o Frei Roque era um padre audacioso. Ele acreditava que a Trindade e São Judas Tadeu nunca ia deixar ele na mão. Ele acreditava que ele ia construir essa igreja. E aí ele inventava viagens para Ribeirão Preto, Sertãozinho, aqueles outros municípios. Nós íamos lá, inclusive com o Dr. Walter de Oliveira, que era o motorista, que hoje está adoentado em casa. E lá a gente fazia essas viagens e o Frei Roque, além de a gente ganhar muita coisa para a igreja, para a construção, o Frei Roque fazia compras também. E tem um fato interessante que eu lembro direitinho, que eu sempre alertava o Frei Roque, ó, o dinheiro não vai dar, ó, o senhor está comprando mais coisas. Então, quando chegava na hora do acerto de contas, geralmente era final de mês assim. Aí somava, não falei para o senhor, Frei Roque, dinheiro não vai dar. Aí ele falava, pode deixar que eu vou resolver. Aí ele pegava o telefone e ligava para o senhor Hugo Betarello, que era o proprietário da indústria de calçados Betarello, que nessa época a fábrica era na Rua do Comércio. Muitos francanos mais de idade sabem disso. Aí o Frei Roque falava para ele, nossa Hugo, eu não sei como é que eu vou fazer. Aí o Hugo de lá falava, o que foi? Ó, o dinheiro não vai dar para pagar as duplicatas, Hugo. Aí o senhor Hugo respondia assim, que beleza, até hoje eu acho que sai até lágrimas da gente lembrar. O Hugo falava assim, não, Frei Roque, pode ficar tranquilo, sossegado, vê aí quanto que soma e manda o Moreninho buscar o cheque. Moreninho que ia lá buscar o cheque sou eu. Isso inúmeras vezes aconteceu. E a paróquia funcionava lá, no Colégio Jesus Maria José, no início dos sacramentos, né, tanto batizado, casamentos, o sacramento da unção dos enfermos, enfim, ministrava todos os sacramentos e era muito bom. As irmãs ajudavam também bastante, como catequistas, como ajudantes na liturgia, formamos um coral muito bonito aqui e ajudavam na catequese, enfim, em todo o trabalho da paróquia que era necessário, as irmãs também. Então vivíamos como verdadeiros irmãos aqui na paróquia São Judas Tadeu, que hoje comemora os seus 50 anos. Frei Roque mesmo foi lá em casa, mandou fazer um cruzeiro. Nós adoamos o cruzeiro. No dia de trazer ele aqui, colocamos ele no chão, o cruzeiro, fomos pegar o Cristo, pegou muito de mau jeito, que ele era muito pesado, dizem que pesava 220 quilos, e quebrou o braço. E agora como é que faz? Como é que faz, como é que não faz? Só nós dois. Ele falou assim, eu vou comprar Smart. Ele falou, eu comprei Smart da cor que estava quebrada assim, e nós colamos assim, passou Smart. Bom, aí ficou com o braço aberto já,
para fazermos na cruz, desse jeito. E agora para levantar? Nós reunimos umas 5, 6 pessoas, o bombeiro veio aí, colocou um andame. E agora para grampear lá em cima? Peguei, subi na escada e fui lá em cima. Um gancho assim, levei a corrente. Tipo, pode grampear aí, pode soltar o Cristo. Ela soltou e fez só assim, pronto. Desse tempo passado veio o Frei Davi, que naquela época nós tínhamos o loteamento aqui do bairro São Joaquim. O Frei Davi fez um livro de ouro e levou lá para nós ver, para ajudar, né? Aí nós reunimos a nossa família e nós adoamos tudo o altar desta igreja. E nesse intervalo o Frei Berardo pousava lá em casa, que o meu irmão Paulo e o Duílio Bardock ajudou muito para juntar o gado todo ano que fazia o leilão, né? Meu pai, Duílio Bardock, ele acompanhava o Frei Beraldo e o Frei Roque em todas as fazendas, nos sítios, angariando gado para os leilões. Então eu acompanhei tudo isso e foi um fato interessante que eu fui fazer uma visita com o Frei Beraldo com a minha mãe Hilda Baldock, Teresa da Alsácio Baldock, o nome dela. E eu fui fazer uma visitinha para o Frei Beraldo e ele deu uma puxada de orelha no meu pai e falou assim: olha, Duílio, você está em falta com Deus, porque você deixou sua família muitos e muitos anos para andar comigo para poder trabalhar na construção da Igreja São Judas. Isso aí eu acompanhei com o Frei Roque, com todos, e muita gente, a família Moscardini, a família também do Joaquim Espereta, o Sr. Hugo Betarello, que era um grande amigo também do Frei Roque. E foi um prazer muito grande para mim, para toda a minha família, poder ter colaborado e feito isso. Finalmente seria inaugurado o Templo da Matriz de São Judas Tadeu. Isso no dia 17 de outubro de 1971, com celebração presidida por Dom Diógenes Silva Matz. Um ano depois chegava Frei Davi Précaro, que viria a auxiliar o Frei Roque, dando início à construção da creche, o salão da catequese e de reuniões e a futura residência dos sacerdotes, que ficou pronta em 1978. A gente ama muito essa igreja, sempre amamos muito, sempre procuramos ajudar, meu marido e eu. Meu marido ajudava nas quermesses e eu ajudava também, vinha com as crianças pequenas. E trabalhava, que no começo, tudo que é no começo é mais difícil. Sempre tem assim as coisas mais difíceis. E a gente que fritava batata, fritava frango, não tinha assadeira. O Frei Davi uma vez, para economizar, ele mandou fazer um forno de lenha. Nós assávamos o frango tudo no fogão de lenha, no forno de lenha. Meu marido, ele participava, que é o conhecido Juquita, né? Todo mundo conhecia pelo apelido. Mas ele, na época das construções que tinha aqui na igreja, ele ficou assim, o responsável para tomar conta. Porque a comissão da igreja, todos eram assim, empregados, tinha seus horários para cumprir. E ele, como ele trabalhava por conta, então ele que olhava essas construções, tudo, ele que tomava conta, olhava, né? O Frei Dionísio, ele veio antes do Frei Roque, né? Ele gostava das coisas assim muito certas, as missas dele eram muito organizadas. Não podia falar nada dele, gostava das coisas muito, muito bem feitas. Foi um padre assim, muito bom, que a gente aprendeu muita coisa com ele. Na posse do Frei Gouveia, então nós fomos convidados a ser o padrinho dele, né? De posse. Mas ele veio e ficou pouco tempo, né? Foi embora. Então, mas eu fiquei muito feliz, lá em casa ainda tem umas fotos também, que é do dia da posse dele. A construção dessa igreja, meus amigos, muito contribuiu
para a expansão da nossa religião católica apostólica nessa região, Franca e, por que não, em toda a região. O amor de Deus se mostra em pleno sol, flore o jardim da vida o beija-flor. Brinca no mar e as nuvens põe no céu, para lhe dizer, grande é teu valor, grande é teu valor. Tudo bem. Então, agora eu vou falar um pouquinho do Frei Roque. O Frei Roque, quando começou a missa aqui, ele chegava, batia no sino, tá lembra? Com a igreja subiremos no altar do Senhor. Porque te ensinei. Quando movias os primeiros passos, meu coração feliz estremecia e mergulhava em surtos de alegria quando vinhas cair entre os meus braços. Mas ai, tão cedo tu voaste, um dia tomado pela ânsia dos espaços, este meu coração feito em pedaços, deixaste e a casa lúgubre e vazia. Como das mães é mísero destino, e por que há no mundo tanta estrada? Ó, tivesses ficado pequenino. Que saudades dos cantos de ninar, e eu de tuas viagens sou culpada? Ah, por que te ensinei a caminhar? Uma poesia do Frei Roque Bicione. Mas a paróquia, ela está presente em minha vida, porque aqui eu fiz a minha primeira comunhão, o crisma, aqui eu me casei, aqui eu conheci a mulher da minha vida, aqui eu batizei meus filhos. Então são todos os sacramentos que eu recebi nesta paróquia. Passei por um momento triste também, porque aqui eu velei o meu primogênito, foi no salãozinho, foi muito triste. Mas também são momentos de graça, Deus presente em minha vida. E essa paróquia para mim é isso, é Deus presente em minha vida. A alegria é muito grande de trabalhar aqui, porque é uma comunidade viva, é uma família, né, com muitos grupos, muitos pastorais, muitos movimentos e com celebrações muito frequentadas, né. Então isso impressiona bastante, né. A gente até agradece a Deus por ter vivido aqui, ter tido essa experiência, participado dessa família, né, ser parte dessa família. Coisas que marcaram, por exemplo, a divisão da paróquia, né, foi feita a primeira divisão da paróquia Santa Luzia, depois a paróquia de Ribeirão Corrente, né, agora será feita a paróquia da Sagrada Família. Esses são momentos assim que marcam bastante, porque a gente vê assim a maturidade das comunidades, né, ver o trabalho continuando, né, então dá um pouco de sensação assim de dever cumprido, né, de alegria, né, de ver que a igreja está caminhando. Mas o que é a São Judas? A São Judas podemos dizer através de 3 pontos. Primeiro, devoção. Segundo, vida religiosa. Terceiro, vida em família. Devoção. O santo das causas impossíveis, ele agrega mais ainda. Além da devoção tão forte que é São Judas, a São Judas é uma igreja aberta para outras devoções, tais como Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis e tantos outros. A São Judas, ela respeita o passado, ela vive o presente, ela tem futuro de esperança. Então, a São Judas, enquanto devoção, é de respeito, de ética, de valores, que agrega desde pequenino até a idade avançada. Sem dúvida, a São Judas é uma casa de Deus, casa dos irmãos.
A São Judas como vida religiosa. A São Judas sempre a fraternidade franciscana. E eu tive a graça de conviver na São Judas nos anos 80 como estudante. Preste bem atenção, numa casa que foi adaptada para acolher os estudantes, isso nos anos 80. Só que ao mesmo tempo essa adaptação não era improviso, porque os devotos de São Judas, os participantes da paróquia, dão o maior apoio para a formação e mais, para a transformação. A São Judas, ela sempre é administrada por religiosos e religiosas, porque é aberta a vida religiosa, que o diga as nossas irmãs do coleginho e outras irmãs, que quanto apoio deu desde Frei Roque Missione até os nossos dias. Sem dúvida, a São Judas tem a identidade da vida religiosa, e vida religiosa é que não há só o pároco, há uma fraternidade. E se há uma fraternidade, há sem dúvida um ambiente de irmãos, fraterno. Aliás, fraterno, dentro dessa palavra, tem o eterno. Então podemos dizer que o céu começa aqui. Enquanto eu era pároco, juntamente com a fraternidade, com o povo de Deus, nós celebramos os 35 anos da São Judas. E olha como o tempo passa, hein? A São Judas transforma o templo e nós como templo de Deus. Quando se passa perto da São Judas, foi uma visão de futuro quem idealizou para construir essa igreja. Ao lado da São Judas tem, olha só, creche, modelo de creche e até velório. Sabe por quê? Porque respeita do nascimento ao sepultamento. O que é São Judas? É família cujo Deus é o centro, e da maneira de Francisco, a fraternidade é a expressão. Parabéns, São Judas, parabéns, paroquianos, parabéns, vida religiosa. Festejamos, hoje e sempre. São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu, só para bem dizer, parabéns, São Judas. E Franca foi algo assim extraordinário na minha vida, sobretudo no que se refere ao contato com a juventude, com os adolescentes. Me precedia na paróquia o Frei Gouveia, que era extremamente querido e que ainda é extremamente querido da comunidade de Franca, que a paróquia estava crescendo a nível de construções, de obras, de novas casas, de novos bairros, e as comunidades também estavam crescendo. E São Judas Tadeu, como eu disse no princípio, era o sonho dos frades, porque justamente aquela grandiosidade que Frei Roque tinha sonhado, que agora era uma grande realidade. São Judas Tadeu foi um lugar de felicidade, de alegria e de realização como sacerdote, sobretudo no que se refere ao contato e à vivência junto com a nossa juventude. Então, eu sou muito grato a toda a comunidade de São Judas Tadeu, embora eu tenha ficado apenas 6 meses, porque em agosto eu fui transferido novamente para Marília. Ao povo de Franca fica o meu agradecimento eterno, a minha amizade, o meu amor e a minha ternura. Eu acho que a nossa missão aqui é esta, né? De ser, a São Judas, ser uma comunidade evangelizadora, que anuncia o reino de Deus no mundo de hoje, nas realidades de hoje. Né? Aqui é muito procurado pela devoção a São Judas, considerado o santo das causas impossíveis, né? E vem gente também de muitos outros lugares, e isso é muito bom. Eu acho que faz bem para as pessoas vir aqui, né? E rezar a São Judas e pedir a intercessão de São Judas e ver nele um exemplo para as suas vidas, né? Para a sua caminhada de fé. No mês de maio, sempre tem a coroação aqui, eu sempre participei e eu gosto, né, de participar dessas coisas, e a igreja tem um significado muito grande para mim, que é fé, e eu sempre quero estar aqui. Os coroinhas, e ao mesmo tempo participava do coral dos Pequenos Roxinóis, que foi um grupo muito bem sucedido
que o Frei Davi, que veio para cá como vigário do Frei Roque, ele formou esse grupo de crianças a partir de 8, 9 anos de idade. Não tinha um limite até a maioridade, não. Tinha gente de 17, 18 e ficava nesse meio. Mas que além de ser uma escola de música que ele nos propiciava, também nos propiciava uma escola de vida muito grande. Nenhuma outra palavra que possa definir a minha relação com a Igreja São Judas. É gratidão, gratidão, gratidão sempre. Sempre que posso, tento trabalhar, tento me esforçar ao máximo por todas as causas dessa paróquia, por tudo aquilo que ela representa na minha vida. Por aqui passaram eu, minha esposa, minhas 2 filhas, hoje já são casadas, e é claro que eu só tenho gratidão por isso. E seria esse o meu depoimento com relação à Igreja São Judas, que para mim é uma parte muito grande, muito forte, muito integrante da minha vida. Nós somos 17 irmãos comigo ativos. E nós participamos aqui da igreja, vivemos sempre juntos, sempre procurando a união, sempre ser amigo um do outro. E a vida da gente aqui na paróquia é uma continuidade. Nós, quando a gente está na frente aqui da igreja, fazendo a procissão de entrada, eu sinto muito feliz, porque eu vejo a comunidade crescendo, a igreja superlotada. Para mim foi tudo minha vida, né? Para mim foi tudo aqui. 87 eu entrei para o grupo de jovens Tuca, 87 na época do Frei Irineu. Em 88 o Frei Gouveia, na época do Frei Gouveia, formou-se o grupo de adolescentes Toca. As reuniões eram separadas, mas as festas, as celebrações, as missas lindas que eram celebradas às 10, os ofertórios, as preparações para a celebração eram feitas junto, grupo de adolescentes e jovens. E esse grupo, o que mais me marcou foi a primeira celebração na Santa Clara, na comunidade Santa Clara. A primeira celebração na rua, já na época do Frei Luiz Carolino, e posteriormente, como o Frei Chico havia instituído alguns jovens como ministro da Eucaristia, então a gente ia fazer a celebração da palavra e levava a âmbula com a hóstia consagrada para que as pessoas comungassem. Então a gente saía em procissão, porque não tinha carro, né? O Ronaldo Sabino, a Eleusa, a Jair, eu, a Edna, entre outros jovens, e a gente ia fazer a celebração da palavra na comunidade Santa Clara. Então foi uma época muito feliz da minha vida. A São Judas tem uma história muito grande na minha vida. Eu desde criança participo aqui, casei aqui, meus filhos foram batizados aqui, e vivenciar esse jubileu é uma alegria muito grande. Então é muita gratidão por todo esse tempo, esse período, né, esses 50 anos aqui. É uma história muito grande. Hoje eu sou funcionária aqui da paróquia, já há 14 anos. Então é uma vida, né, uma história muito longa aqui. Então para mim é uma grande alegria fazer parte dessa paróquia São Judas Tadeu. Faz 31 anos que participo aqui na paróquia São Judas. Comecei a participar juntamente com meus pais. Depois participei do grupo de jovens. Casei aqui, batizei minha filha aqui. Minha filha também participa do grupo de jovens. Então eu tenho uma história junto aqui com a comunidade há 31 anos. A paróquia de São Judas Tadeu é onde tudo começou na minha vida. Os meus primeiros sacramentos foram aqui. Por isso que eu escolhi fazer esse vídeo aqui. Porque aqui é onde eu renovo a minha esperança, é onde eu renovo a minha fé, a minha alegria em ser de Cristo.
A paróquia São Judas Tadeu, ela me completa. Ela preenche aquilo que está vazio. Ela dá ânimo às dificuldades da minha vida. Não a igreja física em si, mas tudo aquilo que eu vivencio neste santo altar, desde o ministério dos acólitos até um cristão leigo comum. Agradeço demais essa paróquia de São Judas Tadeu por me acolher sempre, por estar sempre comigo. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou o Frei Luiz Fernando, sou pároco da paróquia de São Judas Tadeu, que iniciei meu ministério aqui no dia 20 de janeiro. E que alegria poder assumir esta paróquia neste tempo, neste jubileu, 50 anos de criação da paróquia de São Judas. O meu desejo é continuar esta caminhada, este trabalho já iniciado pelos meus confrades, já há 50 anos, e junto com a comunidade paroquial, render graças a Deus e continuar a construção do reino de Deus e sua justiça, testemunhando o Evangelho de Cristo, nas pegadas de São Francisco de Assis, no olhar do nosso padroeiro São Judas Tadeu. É tempo de render graças, é tempo de alegria. Agradecer todos aqueles que construíram essa história, os frades, os leigos e leigas, as famílias que aqui habitaram, passaram e ainda continuam contribuindo para o crescimento desta comunidade paroquial. Desejo a todos boas festas do Jubileu de Ouro. Que o olhar da Virgem Imaculada, padroeira da cidade de Franca, padroeira da nossa diocese, e de São Judas Tadeu, nosso padroeiro paroquial, vamos continuar unidos e firmes, na paz e no bem. Meu abraço e minha bênção a todos. "50 anos de existência, por onde passaram tantos fiéis e colaboradores com testemunhos emocionantes aqui vividos e certamente abençoados pelo milagroso e muito querido santo. Que ele continue intercedendo a Deus por todos nós e abençoando essa paróquia que agora festeja o seu Jubileu de Ouro, orgulho e alegria desta comunidade e de toda a Franca.